Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez nas suas tardes aqui na Vibe Mundial, sempre um bate-papo gostoso. Hoje, gente, já tem aqui ele, né? Ele sai, ele volta, ele vai, assim, ele morre de saudade da Vibe Mundial e tá aqui de volta todas as sextas-feiras às 18 horas e tenho o prazer de entrevistar aqui hoje Otávio Leal. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui é a minha casa, né? Eu digo que os períodos que eu saio são curtos. Muito né? curtos, inclusive. 2, 3, 4 meses, às vezes por uma questão... O momento que eu mais me ausentei foi uma doença em família, né? Da Juliana, um desafio para nós que todos passam. E também o fato de eu estar muito escondidinho lá numa montanha, que é onde eu moro, né? Mas eu quero falar para todos que até te agradeci. Eu acho que todas as pessoas que abrem uma porta para nós, no caso você abre para mim, você me chama aqui, você abre essas portas para mim, dá um recado, tentar contribuir com o meu propósito de vida, e você é uma pessoa sempre muito gentil, de verdade comigo. Você sabe obrigada. Que o Osho, uma vez ele falou assim para mim, o mestre Osho, né? Deixa esse mundo um pouco mais perfumado e mais gentil antes de você morrer. E eu fiquei com isso na cabeça, mas um mundo muito amoroso, muito perfumado, muito gentil, ele disse não, um pouquinho, porque se cada um de nós tiver esse propósito de vida, de no nosso túmulo, a nossa tumba, está escrito, deixou esse mundo um pouco mais amoroso. Se cada um fizer isso, esse mundo vai ser muito mais amoroso. E você, Samira, sempre que eu te vejo é muito amorosa comigo, muito gentil. Então eu estou muito feliz de poder estar contigo. É sempre uma felicidade estar com você, Otávio Leal. A gente se diverte, a gente dá risada, a gente aprende, não é? A gente aprende Sim. juntos, você tem suas experiências, eu tenho as minhas e a gente está aqui para um bate-papo sobre iluminação espiritual. Olha o tema de hoje. Obrigada, viu, Otávio? Sempre. Otávio é bem-vindo e está aqui com a gente agora toda sexta-feira às 18 horas. Você lembra o nome do seu programa? Exatamente esse é o nome da entrevista aqui, Iluminação Espiritual. Boa! Melhor impossível. Sim. Então, depois desse programa, ele dá um tempinho e volta para continuar esse bate-papo com você. O Otávio, eu vou apresentar ele de uma forma bem rápida. Terapeuta, Master Reiki, autor de não sei quantos livros. 11 livros. Tem um trabalho incrível na Humane Amor, onde tem muitos cursos, muitos alunos já formados por você, né, Otávio? Sei Bastante. lá quantos alunos você já formou nessa vida. É porque a Humane Amor ela é uma continuação, né, de várias escolas que surgem lá dos anos 1986, que o Léo Artesi, Armando Austregésilo e uma série de pessoas que inclusive já participaram aqui da Rádio Mundial. O professor Ademar Ramos deu várias palestras lá comigo. Então nesses anos todos eu gosto de falar que eu era um hippie, livre no amor, livre no trabalho, livre na alimentação, livre corporalmente. O hippie, ele luta por essa liberdade e era um terapeuta livre. Hoje eu vejo assim que as terapias estão nas universidades, estão nos MECs, nas secretarias de educação. Então, antes de chegar nesse ponto, né, quantos alunos que já não passaram. Mas sabe, Samira, nenhum aluno é um número, nunca. Eu tenho uma gratidão assim pelos meus alunos. E às vezes eu pego hoje terapeutas que falam, aquele cliente é isso, aquele aluno é aquilo. Eu falo, nunca. Eu posso até ter pensado, às vezes alguém não foi simpático comigo ou não foi grato. Pode passar esse pensamento, mas sempre são pessoas que fizeram com que eu cumprisse meu dharma de escola nesses 36 anos. 36 anos? 36 anos. Astrólogo, incrível também. Não é? E muitas outras coisas. Quando a gente fala de religião, qual que você segue exatamente? Ou não segue mais nenhuma? Eu sigo, digamos, não se usa bem o termo religião, né? Mas assim, eu diria que a maior parte desse corpo-mente é taoísta. Sempre foi. Sempre fui taoísta, que é o que você pode perceber que ninguém fala sobre isso.
que não existe, mesmo aqui na Vibe, não existe ninguém que fale e nem que falou sobre taoísmo, porque o taoísmo é você ser muito natural, morar perto da natureza, ser muito livre e fazer umas práticas corporais, que são meditações, que chamam Qigong ou Tai Chi, você conhece? Sim. Que faz aqueles movimentos. E os taoístas nunca divulgam esse caminho, porque é algo deles. Então eu diria que 51% de mim é taoísta, e o resto se divide em... Se for falar de mestre, meu mestre maior é Yeshua, que é Jesus. Mas uma boa parte minha é do yoga, do tantra, mas a maior parte sempre foi taoísta. Muito legal. Tem um programa que nós fizemos para sábado de manhã, não lembro exatamente, mas está lá no canal, é só pesquisar, onde ele conta todas essas histórias, né, Otávio? Você acaba contando várias dessas histórias num bate-papo que nós tivemos desde a adolescência. É verdade, que era é verdade. O rapaz diferente da turma. Bem hippie, né? O hippie, né? Ele tá aqui. O que eu entendo por iluminação espiritual? Esse é um processo que nós vamos passando gradativamente e até por várias vidas. E é interessante isso, né? Porque quando alguém se ilumina, quando alguém atinge, no budismo nós chamamos de shunyata, que é uma experiência do vazio. Na Índia é samadhi, que é uma experiência, digamos, universal, de você se perceber como uma gota que nós somos dentro de um oceano, mas nós achamos que somos a gota. E essa não experiência é interessante, chama não experiência. É um reconhecimento que a gota também é o oceano. E eu estava conversando com você, por exemplo, quando alguém é um iluminado, essa pessoa não vai falar que é, não vai. Sim. Então é muito comum quando alguém se ilumina, você vai sentar com o mestre, ele vai fazer algumas perguntas para você, e dentro dessas perguntas ele vai falar, não, falta alguma coisa. Às vezes ele diz, está tropeçando na porta, você está quase lá. Um mestre ou uma mestra que já passou por isso, que não é nada de especial. Nós vamos falar disso já já. E eu acho muito interessante porque aqui a Vibe Mundial tem muitos sábios, tem muitas pessoas que têm conhecimento. Se pegar mesmo eu, no início da minha jornada aqui na rádio e também na minha vida, eu era uma pessoa de conhecimento, eu tinha uma cultura livresca. Depois eu me tornei uma pessoa com sabedoria, não um sábio, não é isso. Porque com a minha idade todo mundo tem que saber alguma coisa. E eu trabalhei com a espiritualidade, então muitas coisas eu fui praticando. E essa diferença é importante, né? Então, entender sabedoria e conhecimento. Qual a tua prática espiritual? Eu pergunto para alguém. Eu estou lendo a Bíblia. Isso não é uma prática espiritual. Eu estou lendo a Bíblia e estou fazendo jejum. Isso é uma prática. O jejum é uma prática. É uma prática que Jesus ensinava. Jesus não dizia, leia a Bíblia que isso é espiritual, porque nem existia isso. Eu leio a Bíblia e amo meus inimigos. Não é amar o próximo, é amar os teus inimigos. Isso é uma prática. Eu dou água a quem tem sede, eu dou pão a quem tem fome. Isso é uma prática. Então a sabedoria é quando você pratica algo. O conhecimento é quando você leu algo. Essa é a minha visão. Então eu li os Sutras de Buda. Você faz meditação? Não. Então você só tem um conhecimento teórico. E a iluminação seria quando você tem todo um conhecimento, uma sabedoria, e até isso é abandonado, e há uma percepção de quem você é. E aqui na Vibe Mundial, por exemplo, tem uma iluminado, que é muito raro, de eu falar que aquela pessoa atingiu, aquela pessoa realizou, aquela pessoa chegou no fim das buscas espirituais. Ou seja, ela não busca mais nada. Mas ela continua viva, sim, continua trabalhando, continua comendo, continua ensinando, mas ela já não busca mais aquilo que ela é. Então, na minha concepção, essa pessoa é a monja Coen. Ela é uma iluminada. Vocês têm essa... Ah, mas eu não concordo com o que ela fala do casamento ou da política. Isso não faz diferença. Porque essas pessoas não são políticos, nem casamenteiros, nem pessoas que dão conselho em família. Ela tem algumas opiniões que são diferentes, até porque o corpo-mente dela é de uma senhora já, então é outra visão. Se pegar Coen, eu e alguém de 18 anos, muda completamente. Mas ela nunca vai dizer que é. Tá. Mas ela é uma iluminada. De fora, a gente percebe isso. O que faz essa pessoa iluminada? É ela realmente ter esse encontro consigo mesma?
ela perceber que ela nunca se separou dela. Um pouquinho diferente, né? Por exemplo, se o Otávio me buscar, eu estou imaginando que tenha outro Otávio. Às vezes eu posso falar, mas eu estou meio perdido. E isso é dentro do ponto de vista psicológico. Tá. Eu continuo estando aqui, mas perdido. Então, a iluminação, ela tem 3 formas de ver. Tem uma forma que ela vem, quem fala muito disso é um sujeito que eu adoraria ser entrevistar e queria estar aqui, porque eu adoro, e para mim também é um iluminado, que é o pastor Caio Fábio. Venha. Sabe quem que é? Sei. Ele, para mim, eu tive um contato com ele de olhos nos olhos, assim, até a Nanda falava, o que vocês ficavam olhando um para o outro numa entrevista? A gente ficou profundamente apaixonado, assim, pela alma um do outro. E ele falou assim para mim, eu nunca vi alguém tão cristão quanto você. Opa! E eu olhei para ele e falei, eu nunca vi alguém tão budista quanto você. Porque na essência é tudo uma coisa só. E ele está a gente fala, é um ser acordado. Tá. Só que esse acordado, Caio, do Fábio Caio, eu não conheço o padre, eu falo dos conhecidos, né? Eu não conheço pessoalmente esse padre que é famoso, o Fábio de Mello, mas eu tenho, olhando assim, que a gente tem que olhar no olho, ele é um iluminado também, ele é um Buda, pela inteireza, pela cultura, pela percepção dele. Ah, mas ele gosta do corpo. Tem iluminados que gostam, que se veste de um jeito X ou Y. Não é que ele está ascendendo, né? A gente tem a impressão de que o iluminado já ascendeu, já está em outro plano. Isso é uma falácia, porque isso impede da pessoa. Eu acho, por exemplo, Jesus, que eu acho que é outro patamar, ele era 100% humano. 100% humano. Não tinha nada de especial. Já é um iluminado. Então, alguns têm essa chuniata, que é o vazio, por merecimento. Não se sabe por quê. É a mesma pergunta ao contrário que diz por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não tem explicação. E por que alguém tem uma graça, que é o que o Caio Fábio teve, uma graça. Foi um momento... ele nunca disse isso, que ele é iluminado, porque senão ele não seria. Quem não é iluminado, quem diz que é iluminado, nunca é. Quem diz que acendeu, que não sei o que, pode esquecer, porque é o ego iluminado. Aí é o ego falando. A pessoa pode até ser um iluminado, teve essa experiência, mas o ego tomou conta. Massacrou essa iluminação. Outras pessoas vão pelo yoga, pelo jejum, pela solidão, os padres do deserto. Pessoas trabalham muito com chakras, isso é mais difícil hoje. Essas são práticas que levam à iluminação? Leva ao reconhecimento, Samira, que quase todo mundo já é um iluminado. Ou seja, no nosso Purusha, que é o que na psicologia junguiana chama de si mesmo, vamos usar até o nome essência. Tá. Nessa essência todos já são. Mas a gente vai se perdendo no caminho. Então, se nós chegarmos num povo original, um Patachon, um Zoé, um Chavante, um Meriná, que falar quem é o iluminado? Todo mundo, eu. Porque eles têm, como nós sempre fomos jogados para lá e para cá, então torne-se isso, torne-se aquilo, Samira, torne-se isso, Otávio, torne-se aquilo. Nós perdemos essa percepção de que o que eu sou... Então, não é o corpo, porque o nosso corpo com o tempo vai ficando velho, vai tendo alguns problemas. Não é a mente, que a gente vai perdendo a memória, perdendo as sinapses. Tem pessoas que têm Alzheimer, que têm demência, mas você continua iluminado com Alzheimer, atrás da mente. Não é o nosso corpo emocional, que é um desastre absoluto, o nosso corpo emocional, diante de tanto estresse, enfim. É algo que está por detrás de tudo isso, que na psicologia junguiana chama de si mesmo, e que não melhora e nem piora. Não melhora e não piora. Então essa ideia de evolução, pode até acontecer uma evolução, mas primeiro se ilumina, depois você se ocupa de evoluir. Porque às vezes quando eu falo assim, eu estou evoluindo, não fica muito claro o que é evoluir. É amadurecer? Legal. Me tornando uma pessoa melhor, mas às vezes é bom, às vezes não é. E as nossas sombras, elas só pioram com a idade, teoricamente. Teoricamente, sombras da mente. Vai ficando mais chato, mais egoísta, mais ranzinza, mais fofoqueiro, com menos fé, porque a mente não tem fé. E a Koen, por exemplo, ou o Zen Budismo, que é um caminho de iluminação, que você senta, fica olhando para uma parede. Só que no Zen, Samira, quando a gente medita, é porque você já é um iluminado. Então você medita para se lembrar disso. Como diz o Zen Budismo, quando a mente aquieta,
surge o Buda. A mente no Ocidente é chamada de gene egoísta, pelo Richard Dawkins, que é um dos maiores biólogos do planeta, se não o maior. A formação biológica da mente é para pensar muito em mim. Por isso que eu penso só num partido, ou só num time de futebol, ou só isso, ou só aquilo. Então a mente ela foi geneticamente programada para a sobrevivência da espécie e para sermos ligeiramente egoístas, não com família, nem com os amigos. Basta ver isso no trânsito. Agora, atrás da mente, por isso é que se fala... eu fiz meditação e me tornei uma pessoa melhor. Não, ninguém melhora de fazer meditação. Não? Não, você fez meditação e descobriu que você já era uma pessoa boa. Já estava ali dentro, que é uma outra visão da biologia, que nós temos o gene da bondade, que é para os grupos funcionar. Mas isso é o nosso corpo, a nossa mente... por exemplo, a carne, a gente está falando da carne brincando. Eu não vou andar na rua, ver um cachorro e morder a jugular dele e matar, porque eu vou ter compaixão. Quase todos têm. Mas se eu ver no açougue, eu como. Então eu sou treinado para comer aquilo, ou para ter algumas atitudes que estão na minha mente. Eu não estou julgando se é certo ou errado. Mas o meu ser... Então, no Zen é assim, você já é uma iluminada. Você já é um Buda. Você já está aí. E aí você senta e fica olhando para aquilo. Não envolve corpo, como algumas escolas espirituais. Não envolve uma graça. Você vai atrás disso. E de repente você está olhando ali pela parede, aí... Fim das buscas. Tem uma sensação? Cada pessoa sente de um jeito, né? Até eu escrevi um livro uma época sobre isso. E eu entrevistei vários iluminados. Eckhart Tolle, do Poder do Agora, a Cohen... Leonardo Boff, que muita gente questiona a visão política dele, mas eu não estou nem aí com a política desses... Essas pessoas, o que eles são. A Dolano, a Ganga, de Satyapuri, tem um monte. E alguns entram numa espécie de êxtase. A minha companheira, a Nanda, que você vai entrevistar até em breve, né? Vou, já prometi. Ela teve uma experiência, assim, muito devastadora. Ela ficou 11 dias sem comer, 11 dias sem dormir... e 11 dias sem falar. Aí você fala, mas ela se iluminou? Ela disse que não, porque a pessoa que passa por isso é uma coisa tão comum. E isso é o grande problema. Se eu me iluminar, eu nunca mais vou sofrer. Como assim? Você vai sofrer muito mais do que você sofre pelos outros. Mas eu me iluminei porque foram várias encarnações. Esquece isso. Não penso nisso. Às vezes as pessoas falam, eu preciso reencarnar várias vezes. Aí vem uma pergunta, quantas vezes? Quantas vezes? É infinito. Mas se tudo acaba, por que isso não? Agora, como o programa é curto, eu gosto de falar isso. Um gato é um iluminado enquanto gato. A Samira é uma iluminada enquanto a Samira. Um cachorro é um iluminado enquanto o cachorro. Quantas vidas faltam para um cachorro virar um cachorro? Quantas vidas faltam para Samira virar Samira? Sendo que já é. Já é. Iluminação é aquilo que já é. Inclusive se fala muito assim, o que aconteceu com você quando você teve a iluminação? Quando você tem a iluminação, deixa de ter você. Não existe mais você. Fica um vazio? É o universo. Não é assim consciência Curioso, cósmica, né? Com todo o respeito a Eliane de Araújo, que eu adoro. O nome do espaço dela. Mas a gente fala muito assim, eu tenho consciência cósmica. Sabe, você não sabe nem onde você pôs a chave de casa. Você não sabe nem o telefone dos teus pais. Como consciência cósmica? Primeiro, nós somos totalmente consciência. Tudo aqui é consciência, menos a memória. Só que não dá para ter uma consciência cósmica. Nossa mente explodiria. É universal. Você imagina eu pegar toda a tua memória e pôr em mim, a mim e você. Mas esses nomes, às vezes, quando a gente fala de iluminação, confundem um pouco. Sim. Então eu estou evoluindo até virar o quê? É verdade que a monja que você já pediu... Não, a monja sim. que... Não, você que queria ser iniciado... Eu queria no virar budismo, monge. Você queria virar monge? É porque o Osho, o que foi o meu mestre maior, ele sempre dizia assim, o fim é o budismo. Quando você já fez tudo, foi para Compostela, já mexeu com os chakras, todas as religiões, já usou todas as medicinas. Quando você já fez tudo e você percebeu que não aconteceu ainda o fim das buscas, não aconteceu a pacificação, você vai para o Zen, que é o caminho mais difícil. Porque o Zen você senta, não tem música, você não põe nada na boca, teu mestre é grosso, você nem pode piscar,
as tuas costas dói de uma forma absoluta, inacreditável, mas de repente chega num momento, fim. Naquele instante, ok. Entendi. Todas as respostas estão ali. E eu falava, uau, eu já tinha terminado as buscas, né, por mim mesmo, que é quando você percebe que o que você busca já está aí. Mas eu falei, agora eu quero fazer o Zen. E eu tinha que... Mas para quê? Porque é gostoso, porque é a vida, é uma experiência incrível. A iluminação nunca é uma experiência, nunca. Às vezes alguém falou, me iluminei, eu vi uma luz, esquece, não iluminou nada. Porque a iluminação não é uma experiência, é quem teve a experiência. E a experiência é o pior inimigo de quem vai buscar a si mesmo. Porque eu estou preocupado com o de fora. Por isso que no Zen você olha para uma parede. Entendi. E aí o que aconteceu, né? Eu falei, eu quero virar um monge Zen, vai ser uma experiência incrível, estou aqui nesse planeta mesmo, vamos lá. Aí cheguei, monge, a senhora me inicia, me dá um nome espiritual, tal. Não. Por quê? Porque você não tem essa... Na verdade, no meio disso eu conheci a Nanda, me apaixonei, e aí eu fui falar com a monja, não vou ser agora. Ela falou, você tem tua vida, tua história. Ela me chama de Jamprem, né? Porque quando você passa por alguma experiência, você muda o nome. A primeira coisa que você tira é o nome. Você escolhe um nome que seja um pouco mais amplo. E foi isso, uma paixão humana, né, me impediu de me tornar um monge, mas eu consigo perceber na Coen e em outras pessoas que eu não falo aqui porque ninguém conhece, são meio desconhecidas, que essas pessoas atingiram esse final das buscas. Que é o Samadhi. Que é o Samadhi. Que é o Samadhi, né? A gente sempre fica procurando respostas, o que é o Samadhi, o que é o Nirvana. O que é o Nirvana? O Nirvana é um pouco diferente. Nirvana é... O Buda dizia assim, que esse mundo é nirvana, que esse mundo é o paraíso. Ao contrário, às vezes, esse mundo é uma expurgação, eu estou aqui porque um dia eu vou para outro mundo, outro dia eu vou para outro planeta. E Siddhartha Gautama dizia, aqui é o nirvana. Então é você olhar esse mundo, não com uma visão de Poliana, de óculos, né, cor-de-rosa, era Poliana, né? Era. De ver, tem guerras, tem crimes, mas tentar achar o que é abençoado e fazer desse mundo algo abençoado. Quando alguém pergunta assim para mim, Samira, eu quis trazer isso porque eu pensei, que nunca falaram aqui na Vibe? Então eu vou falar de iluminação. O que é iluminação? É aceitar quem você é. Quem está nos vendo pensa nisso, aceitar quem você é. E você vai perceber que você nunca aceitou quem você é. Aceitar onde você está. Agora você está nesse planeta. Eu quero ir para outro planeta. Ok, você já não está aceitando onde você está. Aceitar onde você está, nesse corpo. Mas tem gordura. Ok, mas agora é aqui que você está. E aceitar o que você tem. A gente nunca aceita o que tem. Otávio, mas se eu aceitar o que eu tenho, eu não tenho ambições. Tem, mas agora você aceitou o que você tem. Agora junta os três e percebe que nunca você aceitou os três de uma vez. O que você é, o que você tem e aonde você está. No momento que isso ocorre, fim. Sempre falta uma perninha. Mas não pode. Acabou o programa. Humano e Amor, cursos de formação, constantemente. Você coloca a programação, tem um site? Não, tem também. Agora eu tenho Instagram. Opa, tá chique? Tenho até Orkut, como dizia falando tanto de Siddhartha Gautama, tudo que tem um começo tem um fim, nada é permanente. Tem o Instagram, né, Otávio Leal, e agora eu tô lá com o Vini, que me abriu as portas da escola dele, a Vinícius Rastrello. O Espaço Dalma tá junto com a Humano e Amor. Muito bem, e esse assunto, no meu site tem lá um livro que chama O Poder da Iluminação, no meu site, são vários iluminados que eu entrevisto e todos eles falam que você já é um iluminado. Por detrás da tua mente, da minha também, por detrás do meu ego, por detrás da minha vaidade, por detrás do meu medo, todos são iluminados. Obrigada, Otávio. Obrigado, Leal. Sempre um prazer te receber. Passa muito rápido esse programa. Você, mais do que ninguém sabe, que está aqui há mais de 30 anos também. Gente, é muita coisa interessante, né? Pra gente bater esse papo. Então, Humano e Amor é a escola do Otávio Leal. Ele tá junto com Vinícius Rastrello lá no Espaço Alma Dalma. Isso. Né? E procura lá, Otávio Leal no Instagram, que você obtém todas as informações. Tem muitos cursos de formação e você pode ter o prazer de estudar, de ter o
Otávio Leal como mestre. Muito obrigado, viu, muito Otávio? obrigada. Sucesso para você, vida longa aqui na Vibe Mundial, cada vez mais, hein? Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Esse rapaz aqui, às 18 horas, volta para apresentar o programa Iluminação Espiritual. E amanhã, às 7 horas da manhã, tem mais Mundial e você. Um grande beijo, até lá e um ótimo final de semana.